Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui mais uma vez. Estava com saudade de vocês, como sempre. Como o intervalo dos vídeos é um pouco demorado, eu fico com saudade de vocês, viu? Quero dizer que eu tardo, mas não falho, tá bom? Então, os vídeos aqui podem até demorar para sair, mas sempre vai ter um ou outro, tudo bem? Bom, o tema de hoje é a continuidade do estudo, né, do livro de Jó, comentário do capítulo 3. Eu estava, eu tinha intenção de gravar aqui sobre Jeremias capítulo 10, versículo 11, que somente esse versículo foi escrito em aramaico, em relação a todo o livro de Jeremias. Eu continuo estudando esse tema, mas ele vai demorar um pouquinho mais para sair esse vídeo, porque é um tema que demanda um pouco mais de profundidade, dedicação e tempo, tá bom? E por esse motivo, eu coloquei ele mais para frente. Nós temos um debate também com meu amigo Alan Saria para fazer aqui sobre a morte, mas ele teve uns imprevistos ali. Vamos ver quando que vai ser possível. Vou aguardá-lo e para ver se vai sair ainda esse debate. Tudo bem? E volto a dizer aqui, ressalto mais uma vez, é uma alegria para mim, muito grande, estar aqui neste momento para conversar com vocês sobre Jó capítulo 3. E queria convidar você a dar um pause aí, fazer uma oração. Eu já fiz a minha oração aqui para que Deus abençoe esse estudo e ele possa falar ao seu coração através do estudo da palavra de Deus. Tá bom? Bom, hoje nós vamos estudar Jó capítulo 3, vamos dar continuidade, tá bom? Então, eu queria iniciar já começando, logicamente, com o versículo 1. E o versículo 1 diz assim: Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Eu pergunto para você, o que é amaldiçoar alguma coisa ou alguém? O que é amaldiçoar alguém para você? Ou um dia, ou alguma coisa? O que você pensa? E quando eu comecei a estudar o capítulo 3, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu li o versículo 1, o que Jó tinha em mente quando ele pensou em amaldiçoar o dia do seu nascimento? O que estava passando na cabeça de Jó? E esse estudo fez muito bem para mim, tá? Pois mudou um pouco a minha perspectiva daquilo que é maldição, considerando o contexto bíblico. O que você pensa, ou o que você pensava quando você lia sobre maldição na Bíblia, ou até mesmo na sua vida, sua convicção, o que é maldição para você? Eu, por muitos momentos, quando eu pensava sobre isso, né, em determinados momentos, você já ouviu falar sobre aquele determinados movimentos que tem um boneco com uma pessoa, enfia uma agulha. Tem outras formas de outros movimentos e segmentos que fazem alguns tipos de maldição, né, para prejudicar as pessoas. E mas eu tinha algum pensamento que era um pouco diferente do contexto bíblico, do que é maldição, né? Algo aí relacionado principalmente com algo mais espiritual, ainda que tenha relação. Nós vamos ver aqui que pelo contexto e pelo estudo da Bíblia, maldição está relacionada com a ação de você diminuir, de você desprezar, de você diminuir a importância daquilo. E eu procurei no original a palavra que equivale aqui a esse contexto do versículo capítulo 1, e encontrei a mesma palavra em alguns textos, né? Tem vários textos que são utilizados, que é utilizada essa palavra, mas eu separei aqui alguns textos, né, para nós termos uma ideia. Então, por exemplo, Provérbios capítulo 20, versículo 20 diz que aqueles que amaldiçoam pai e mãe morrerão em trevas absurdas, né? Obscuras. E o que é amaldiçoar pai e mãe? Você acha que hoje em dia tem como alguém amaldiçoar pai e mãe?
Levíticos 24, 11, 14 e 15 fala de um filho israelita, de uma mulher israelita, cujo pai era egípcio. E esse filho estava ali numa discussão e ele amaldiçoou a Deus. E ele foi apedrejado e morto. Está lá em Levíticos capítulo 24, você pode ler a história. Ele amaldiçoou a Deus. Não fala exatamente o que ele disse, qual foi a ação dele, a atitude, as palavras que ele disse. Mas pelo estudo entendo que seria algo em que ele estivesse diminuindo a Deus, ou Deus de Israel, trazendo desprezo ao Deus de Israel. E isso é uma maldição no contexto bíblico. Em Gênesis 8, capítulo 8, versículo 21, vemos também que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. E ele disse que não faria novamente dessa forma. E o que ele fez com a terra no dilúvio? Ele destruiu a terra. Aquele brilho que a terra tinha antes já não tinha mais. A terra se tornou desprezível num contexto em que ela estava comparando antes do dilúvio. Destruída, sem cores, sem vida. Ela ficou pequena em relação a como ela era antes, em toda a sua grandeza, como ela era antes da destruição. E Deus disse então que ele não faria mais isso como ele fez no dilúvio, por causa do homem. E entrando já um pouco aqui no nosso contexto do capítulo 2, quando a mulher de Jó manifesta a vontade do próprio Satanás, do próprio diabo, dizendo para Jó amaldiçoar a Deus. Versículos antes, era exatamente essa a intenção de Satanás. Satanás queria que Jó amaldiçoasse a Deus. E ele tirou tudo de Jó. Então vê a mulher de Jó e expressa o que o próprio diabo queria e diz para Jó, olha, já que Satanás não conseguiu com que ele fizesse, com tudo que ele tirou, ele tentou através da influência da mulher de Jó. E a mulher fala, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó não desprezou a Deus. Jó não manifestou palavras de desprezo e de maldição a Deus, mas ele continuou fiel. Então Jó aqui direciona a maldição para o dia do nascimento dele. E o que é essa maldição, então? Nós já vimos pelo contexto da Bíblia e poderíamos ver até mesmo pela descrição do que o próprio Jó está falando. Ele está trazendo ou tirando o brilho do dia do seu nascimento. Que a alegria daqueles que falaram naquele dia que ele nasceu é homem, que aquele dia tenha desprezo, que seja escuridão. Aqui no versículo 2 diz, no versículo 3 diz, pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse foi concebido o filho homem. Que aquele dia seja de trevas, que Deus não considere lá de cima, nem permita que a luz brilhe sobre ele. Quanto àquela noite, que a escuridão agarre-se a ela, que ela não se alegre entre os dias do ano, que não entre no número dos meses. Ah, que aquela noite seja solitária, e nenhuma voz de júbilo entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para levantar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo. Que procure a luz e não tenha nenhuma, porque não fechou as portas do útero da minha mãe, nem escondeu a tristeza dos meus olhos. Então esse ato de Jó, resumindo todo esse versículo 1 ao versículo 10, ele diminuiu a importância do dia do seu nascimento. E, logicamente, de toda a sua vida, porque pelo momento de dor que ele estava passando, ele trouxe desprezo a toda a sua vida, pelas coisas que ele estava enfrentando. E aqui já no versículo 11 ao versículo 19, muda um pouquinho o ensinamento e mostra um pouco daquilo que Jó acreditava. E eu acho muito interessante
analisar a crença de Jó em relação à morte nesse contexto em que ele estava vivendo de sofrimento. Porque Jó diz assim: por que não morri desde o útero? Por que não entreguei o espírito quando saí do ventre? Por que me ampararam os joelhos? Ou por que os peitos me amamentaram? Porque agora eu deveria estar deitado e quieto, deveria ter dormido, e então eu estaria em descanso. Jó acreditava que se ele tivesse morrido, ele estaria em descanso. Ele teria deixado de existir, como ele diz mais à frente, aqui no versículo 16, ou como em um oculto nascimento prematuro, eu não existiria. Jó acreditava que quando a pessoa morre, ela deixa de existir. E hoje nós vemos as pessoas, elas creem que quando elas morrem, o que acontece? A maior parte das pessoas, que a pessoa descansa, cessa de existir, ou que ela vai para o céu ou para o inferno? Tanto era assim a crença de Jó, que ele ressalta que ali os perversos cessam de perturbar, e ali descansam os cansados. Ou seja, quem está perturbando cessa, para tudo, e quem está cansado também descansa. Todo mundo está descansando. Os prisioneiros descansam também. Aqui no versículo 18, eles não ouvem a voz de ninguém, porque morto não escuta nada. E a Bíblia é esclarecedora, meus amigos, porque Jó, um homem que era e achar diante de Deus, como já disse nos outros vídeos, e essa palavra é extremamente importante. Jó era e achar diante de Deus. Ele tinha a luz de Deus, a doutrina de Deus, e Jó acreditava que quando a pessoa morria, não ia para lugar nenhum, mas descansava, deixava de existir. O que ele diz aqui no versículo 19? O pequeno e o grande estão lá, e o servo é livre do seu senhor. No versículo 14, com os reis e conselheiros da terra que edificam lugares assolados para si mesmo, eles estão lá também. Ele estaria descansando com os reis que construíram grandes lugares, ou com os príncipes que possuíam ouro, que encheram as suas casas de prata. Ou seja, amigos, quando chega a hora de descansar, não interessa. O grande, o pequeno, o rico, o pobre, o que perturba, o que está cansado, todos cessam. Todos descansam. A paz chega para todos nesse sentido de descanso. Por quê? Porque deixam de existir. Tá bom? E dando continuidade aqui já na parte final, diz assim: por que se dá luz ao infeliz? Isso aqui é forte, é o penúltimo slide aqui. Por que se dá luz ao infeliz e vida aos amargurados de alma? Que anseiam pela morte, mas ela não vem, e cavam por ela mais do que por tesouros ocultos, que regozijam grandemente e ficam alegres quando conseguem encontrar a sepultura? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus encobriu concebe? Porque em lugar de minha comida vem meu suspiro, e os meus rugidos se derramam como as águas? Amigos, olha que interessante. Aqui Jó anseia pelo fim do sofrimento dele, mas em nenhum momento dá vazão aqui a algum tipo de chancelar, algum tipo de ação suicida. E amigo, se você está passando por um tipo de sofrimento muito grande na sua vida, saiba que isso não é uma opção. Saiba que isso nem deve passar pela sua cabeça. Jó demonstra aqui que ele ansiava o fim do seu sofrimento, mas em nenhum momento aqui ele falou sobre esse tipo de atitude. Muito pelo contrário, ele questiona por que Deus permite que essa quantidade de sofrimento se achegue a ele e a vida dele não cesse, porque ele sabe que o dono da vida é Deus e só Deus pode tirar ou permitir que a vida seja tirada. E Jó era Yachar, eu não ia esperar algo diferente de Jó também. E hoje
eu já vi alguns dados, né, sobre suicídio, pessoas, milhares de pessoas tirando a vida. Amigos, aqueles que têm a palavra de Deus no coração, os princípios de Deus no coração, não vão cogitar esse tipo de coisa. Eu não estou julgando aqui, porque não é o meu papel, não é ser o juiz das pessoas que vão para o céu ou que vão para o inferno. Esse não é o meu papel. Eu deixo esse papel com quem vai executar esse papel, que é Deus, o próprio Deus. Graças a Deus por isso. Mas é fato que ao estudarmos a palavra, todos aqueles que fazem isso estão agindo sob a influência do próprio Satanás, do próprio diabo. Pois aqueles que seguem a Bíblia sabem que a sua vida é de Deus e Deus dá a vida. E eles estão vivendo para Deus. Como Jó, pode ser que você não entenda o porquê que você está passando por determinado tipo de sofrimento. Pode ser que você não compreenda e está tudo bem. Pode ser que você anseie, como Jó, pelo fim do seu sofrimento. Ou pela sepultura. Mas você jamais vai tomar as próprias rédeas dessa decisão e fazer alguma coisa, porque você sabe que a sua vida está em Deus, assim como Jó sabia disso também. E aqui já nos últimos 2 textos, olha que interessante, amigos. Jó no versículo 25, versículo 26, você sabia que Jó temia aquilo que aconteceu com ele temia? Olha o que ele diz, porque aquilo que eu grandemente temia me sobreveio, e aquilo o que eu receava me sobreveio. Eu não estive em segurança, nem tive descanso, e nem estava tranquilo, ainda assim a tribulação me veio. Amigos, Jó tinha tudo, mas ele diz que ele não estava tranquilo, mesmo com tudo que ele tinha. Ele estava preocupado, estava atribulado, estava receoso. E aquilo que ele se preocupava, que ele estava receoso, aquilo que ele temia, aconteceu a ele. E eu quero apenas utilizar isso que aconteceu com Jó para perguntar a você: você está tranquilo? Você está bem? Ou você está atribulado mesmo com as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida? Amigos, muitas pessoas, igual Jó, nesse momento, antes de acontecer essas coisas com ele, pessoas que têm muitas riquezas, muitos bens, família, tinha tudo, mas estava com o coração atribulado, estava com o coração preocupado, se preocupando com coisas que criava na própria mente, situações ilusórias ou que não haviam acontecido ainda. E eu quero aproveitar para perguntar para você: você sofre antecipadamente? Você cria cenários e sofre por esses cenários antes mesmo que alguma coisa aconteça? Não faça isso. Não sofra por coisas que você cria na sua cabeça. Deus está dizendo para você, você está com um problema na sua família, problemas, independente dos problemas, seja na família ou no trabalho, acho que problema todo mundo tem, então não interessa muito que tipo de problema que você está passando, o ponto aqui é a sua fé, o ponto aqui é como você vive a sua vida. Você vive leve, com o coração, com aquela paz que diz o livro de Filipenses, a paz que excede todo o entendimento? Ou você é como uma criança, a todo momento indo para lá e para cá, chorando e inquieta por coisas que você não pode controlar, mas também não repousa e não descansa em Deus? Entenda, querido, se você está inquieto porque Deus está trabalhando no seu coração para que você mude de vida, esse é um tipo de coisa que você tem que estar inquieto mesmo. Porque Deus não deixa em paz os seus filhos que estão vivendo em algum tipo de pecado.
ou vivendo em algum tipo de caminho que Deus não espera que eles vivam. Agora, se você está vivendo uma vida e se você é como Jó, coloca a palavra de Deus acima de tudo, vive com a sua vida e cada passo seguindo conforme a própria palavra de Deus. Deus está dizendo para você hoje: não temas, meu filho, eu sou contigo, a minha graça te basta. A graça de Deus basta na sua vida. Deus é contigo. Por que você está preocupado? Por que você está atribulado? Repouse em Deus a sua esperança, a sua fé. Não fique atribulado e inquieto com as coisas desta vida. E eu quero colocar para você aqui uma tarefa. Se você está inquieto por coisas temporais que estão acontecendo ao redor de você, eu vou falar algo para você que é algo que já faz parte da minha vida há muitos anos. Há muitos anos. Você está enfrentando alguma coisa que você acha que é difícil, ou que está sofrendo, ou que está atribulado, ou que você não está tranquilo? Coloque um hino de louvor a Deus, se ajoelhe e louve a Deus pela fé. Não louve a Ele porque pode ter sido alguma coisa que não foi Deus que tenha feito, mas Ele permitiu que acontecesse. Então, não louve Ele pela situação em si, mas louve a Ele pela fé, porque Ele é o seu Deus e Ele permitiu que isso acontecesse e Ele sabe o que é melhor para você. Então, louve a Deus pela fé, entregue a sua vida a Ele, sempre, continue entregando. E deixe a paz que excede todo o entendimento tomar conta do seu coração. E seja alguém que viva tranquilo, que viva em paz, que seja inabalável. As coisas à sua volta podem se abalar de alguma forma, mas você não se abalará em nenhum momento, porque aquele que sustenta os seus pés, a glória daquele que está à sua frente é a sua retaguarda, e ele está do seu lado para te fortalecer. Amém por isso. Deus seja louvado, engrandecido seja o nome de Deus. Ele é o nosso Deus, irmãos. E ele está com você, mas você precisa deixar de lado essa inquietude. Como diz o livro de Salmos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus. Nós somos criatura. Nosso papel é repousar e confiar. Agora, nós precisamos viver com Ele, a todo momento, a todo instante. E aí sim Ele vai ser a nossa retaguarda. Tem muitas pessoas que não querem viver com Ele, não querem ser Iachar como Jó era Iachar, mas eles querem ter a proteção, a bênção, a glória de Deus, mas não querem viver com Ele, obedecer a Ele. Então, amigos, eu finalizo aqui esta mensagem clamando a Deus que Ele abençoe a sua vida, que Ele repouse a luz dele sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e que Ele te dê a paz que excede todo o entendimento, e que você possa viver conectado a Ele a todo momento, e assim você será inabalável, tá bom? Seja inabalável não por quem você é, mas por quem está em você. Tudo bem? Deus seja contigo, que Ele te abençoe muito, que abençoe a sua semana que está começando agora. Foi uma alegria para mim estar com vocês aqui. Eu tenho muitos temas para tratar com vocês. Já comentei aqui algumas vezes que conforme vou tendo algum tempo, eu vou gravando os vídeos, né? Isso pode demorar, eu sempre tentava gravar em 30 dias, mas pode ser que demore às vezes 2 meses, 3 meses, mas eu vou sempre tentar ficar dentro de 30 dias, tudo bem?
Então é isso, amigos. Um grande abraço para cada um e é isso.